Eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Eu espero que você esteja bem. Espero sinceramente do fundo do meu coração que nesta temporada onde nós estamos aprendendo a sermos pessoas melhores, a cada episódio, a cada audição, você possa, assim como eu, estar sentindo o desejo de ser uma pessoa melhor, de buscar a excelência, de ser uma influência, de ser esse perfume que exala coisas boas, que faz com que as pessoas sintam o desejo de estar ao seu redor. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo. Eu aprendi ao longo da minha vida e esse é um assunto que eu amo demais. Nós vamos falar sobre gratidão. E eu quero dizer para você que se você hoje não tem um coração grato, acalme-se. O próprio Espírito Santo, dentro de cada um desse gomo, de cada frutinho, tá te ensinando a bondade, a paz, a alegria, a paciência, a caridade, a temperança, o domínio próprio. Ele está te ensinando coisas muito nobres. E a gratidão, para mim, ela vem coroar essas coisas, sabe? Porque por vezes na nossa vida, as coisas não saem como a gente gostaria. A vida não é do jeito que a gente sonha. Mas quando você tem no seu coração a certeza de que tem alguém maior que você, mais poderoso que você, conduzindo a história da sua vida, e você consegue enxergar nos detalhes a ação deste Deus, você consegue ter um coração grato. São nos pequenos detalhes, não são nas grandes coisas. No momento que você acorda e respira, no momento que você consegue comer alguma coisa e alguém neste exato momento está internado no hospital e não consegue engolir, você está conseguindo. O ar que você está respirando, esse pulmão seu que está funcionando e que de repente no hospital tem tanta gente no meio dessa pandemia, usando aparelhos e tendo problemas para respirar, você está aí, perfeito, respirando. O caminhar, o andar, o sorrir, o ver, o sentir, o ouvir. E ainda que você não veja, mas você ouça. E ainda que você veja, mas não ouça, mas consegue ler. São tantas coisas para a gente agradecer. Porque nós temos que pensar o seguinte, nós podemos tomar uma decisão. Ou nós vamos ficar emburrados, chateados, irritados, murmurando, xingando, brigando, porque as coisas não saem do nosso jeito. E eu já falei sobre isso em outros episódios. Quanto mais coisas ruins você tiver dentro do seu coração, mais tempo parece que leva para o momento ruim passar e para as coisas se solucionarem, porque Deus não age em nós, nem através de nós e nem por nós dentro de uma condição de pressão. Essa pressão que nós colocamos sobre Deus. Quando algo vai mal, nós xingamos, brigamos, esperneamos e Deus, até um determinado momento, Ele compreende. Mas depois de um determinado momento, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade para entender que se a resposta não chegou, tem um propósito e Deus está agindo. Lembra que nós falamos da fé? Nós vamos clamar pela fé e nós vamos confiar que a resposta virá e Deus vai se manifestar. Mas não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na nossa hora. Então, quando a gente está falando de gratidão, nós estamos falando exatamente de coisas, inclusive, que nós não estamos vendo, mas nós já temos que ser gratos, porque Deus está à frente, resolvendo os problemas da nossa vida.
E eu gosto de um verso que está no Salmo 50, está até marcado na minha Bíblia, o verso 23, e diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Por que Deus fala uma gratidão como sacrifício? Porque é sacrifício ser grato em momentos difíceis. Não é fácil a gente ser grato em momentos difíceis. Não é fácil você simplesmente levantar e falar: olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Quando o seu coração está apertado, quando você está com a alma ali dilacerada com um problema, com uma situação, quando algo acontece que você perdeu o controle total sobre aquilo, quando o seu dinheiro acaba, quando uma doença chega repentinamente, quando alguém morre perto de nós, não é fácil. Mas tem um outro verso que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu me lembro que quando eu lia este verso, eu brigava com Deus, porque eu dizia para Deus: mas o Senhor deve ter algum problema. Como assim em tudo dai graças? O Senhor está vendo o que está me acontecendo? O Senhor está percebendo que a casa está caindo? Eu estou sofrendo? Eu vou perder as estribeiras com tudo isso que está acontecendo? E como é que o Senhor diz para mim que em tudo dai graças? Mas com o tempo, conforme as provações da vida e as más experiências ou as experiências que se tornaram boas por causa dos frutos que causaram na minha vida, eu comecei a entender que, mesmo em meio às turbulências da minha vida, Deus estava lá. E comecei a pedir a Deus para não me concentrar no problema, mas me afastar do problema e olhar para dentro da situação com os olhos de gratidão. E comecei a pedir a Deus como um exercício mesmo. No meio daquela situação que eu não conseguia mudar, ou que às vezes eu não consigo mudar, a pontuar com Deus motivos para agradecer e concentrar toda a minha força nisso. E não é que Deus me ouviu? E eu comecei a entender exatamente o que Paulo fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Por quê? Porque você vai entender que todas as situações que vão acontecendo na sua vida, elas têm algum propósito. E se elas estão ali perante você, não é para você se desesperar, não é para você perder o rumo, é para você respirar. É claro que você vai ter aquele momento de susto e sofrimento, mas é para você respirar e perguntar a Deus: Senhor, qual é o propósito disso que eu estou passando? E eu gostaria de entender com o Senhor qual é o propósito para que eu saia mais rápido dessa situação. Porque se durante a tua caminhada dentro de um problema for uma caminhada de murmuração e desespero e choro e ranger de dentes, vai ser difícil você ouvir o que Deus quer te dizer para você sair do problema. Vai ser difícil você ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu ouvido e te mostrando qual caminho você deve tomar. Acredite nisso que eu estou te dizendo. Eu já vivi as duas situações, por isso que eu consigo te falar isso com propriedade. Eu já vivi a situação no desespero, com muita ansiedade, com muito medo, com muito sofrimento, lágrima. E eu já vivi a situação respirando fundo
e pedindo para que Deus colocasse dentro do meu coração a paciência, a tranquilidade e a paz que só Ele podia me dar para viver aquele momento e como sair daquela situação. Qual foi o melhor resultado? O segundo, com certeza. Porque é sobre isso que se trata essa temporada, não é? De sermos pessoas melhores. De ser melhor como ser humano, como pessoa, de viver melhor, de ser mais altruísta. Mas, Patrícia, eu sofro, eu me desespero, eu tenho medo. E eu não sou diferente de você. Acredite, cara ouvinte, eu não sou diferente de você. Tudo que acontece na nossa vida nos causa ansiedade, medo, sofrimento, perplexidade, desespero. Mas, apesar deste primeiro sintoma que pode vir sobre nós, seja ele qual for, nós precisamos ter a maturidade de respirar e pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, acalma meu coração e mesmo em meio a essa dor insuportável, me mostre qual é o propósito disso e como sair disso, onde está a porta de saída deste problema. Me mostre o mais rápido possível e não me deixe concentrar nisso, para que eu possa enxergar o melhor que o Senhor tem para mim dentro dessa situação. E acredite, e tudo que eu falo aqui para vocês, eu só falo porque eu vivi, porque eu vi com os meus próprios olhos a ação de Deus. Deus ouve esta oração sincera. Por vezes há muita inquietação desnecessária dentro do nosso coração. Há muita preocupação e nós ficamos pensando sobre coisas que aparentemente, diante dos nossos olhos, não podem ser remediadas. Deus quer que a gente coloque a nossa confiança nele. Ele faz questão que a gente haja desta forma. Deus é justo, Deus é reto, Ele não vai te abandonar numa situação ruim. Às vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando isso? Porque eu já falei sobre isso também nas temporadas passadas. É possível que nós tenhamos que passar coisas difíceis, viver aflições. Pessoas boas vivem coisas ruins nesta terra, porque aqui é um lugar que acontecem coisas ruins. E não é porque foi com você, é com você, porque você. Isso é possível de acontecer e passível de acontecer com qualquer um de nós. Todos nós estamos aí para viver as coisas boas e ruins da vida, ainda que nós não venhamos a querer passar por elas. Deus quer que a gente dependa dele. E a gente precisa reconhecer a bondade e a justiça de Deus nas grandes e nas pequenas coisas. Por isso nós temos que ser gratos a Deus ainda que estiver uma tempestade sobre a nossa cabeça. Valorizar aquilo que é bom, concentrar a nossa mente naquilo que é bom. Quando a gente nutre dentro do nosso coração um espírito de inquietação e a gente vai reclamando e a gente vai brigando, a gente se recusa a reconhecer que Deus está guiando a nossa vida. Quando a gente se concentra na reclamação, na murmuração, no choro, na briga, no descontentamento, nós estamos nos recusando a reconhecer que Deus está guiando cada passo da nossa vida. E que Deus, Ele já está dentro deste problema desde você não ter conhecimento dele. Ele já sabia que o problema viria. Então Deus já tem a solução. Lembra que eu falei em outro episódio? Deus tem 1000 maneiras de responder a sua oração e nenhuma delas você pensou. Pense no poder desse Deus e o quanto Ele pode fazer por você. A ansiedade desnecessária, ela se torna
algo tolo dentro do nosso coração. Ela impede da gente situar a nossa mente na atitude correta perante os olhos de Deus. E aí a gente fica se debatendo aqui, se estraçalhando, sofrendo, trazendo situações difíceis para as pessoas que estão ao nosso redor, porque quando a gente fica bravo, irritado, chateado, magoado, a gente quer pôr esta raiva para fora. E a gente põe a raiva, e a raiva vem por causa do medo da gente não saber o que vai acontecer com a gente, e a gente maltrata os outros, a gente trata mal a nossa família, a gente briga com os nossos funcionários, a gente briga com o nosso chefe, a gente quer que todos tenham conhecimento daquele momento difícil que nós estamos passando. Quando na verdade o que Deus está pedindo para a gente é: seja manso, dê graça, fique tranquilo, eu vou te ajudar. E quando a gente age ao contrário, nós estamos dizendo que Deus não tem poder para fazer nada por nós. Quando dentro do nosso coração houver queixas, murmurações, porque nós não conseguimos alcançar aquilo que a gente deseja, a gente precisa entender que Deus não agirá. Mas se a gente der graças a Deus, se a gente colocar o nosso coração diante de Deus, pelas pequenas bênçãos que estão acontecendo mesmo em meio àquele problema, Deus virá e agirá. É uma fórmula simples, que eu demorei anos para entender, mas quando eu entendi, gente, é libertador. É libertador. E não é um exercício mental. Acredite, não tem nada a ver com autoajuda. É mesmo o Espírito Santo vindo em seu auxílio, te trazendo cada gominho desse fruto para que você possa, num momento de tribulação, de provação, você ter a paz, a alegria, a tranquilidade que Deus vai resolver o problema. E aí o Espírito Santo consegue colocar dentro de nós o melhor de Deus para que a gente respire e espere pela providência de Deus. Quando a gente dá imaginação ao nosso coração, quando a gente supõe coisas ruins, quando a gente fica pensando coisas que podem vir a acontecer que nem passaram pela mente de Deus, nós desagradamos o coração de Deus, porque parece que a nossa confiança não está nele. Isso é um exercício. Isso a gente precisa ir desenvolvendo a cada momento na nossa vida. Jesus veio a essa terra, ele deu a sua vida para que a gente pudesse ter salvação nele. E não é só a salvação eterna, aquela que ele vem nos buscar e nos levar para viver com ele. É a salvação do nosso dia a dia, é o cuidado dele sobre o nosso dia a dia. E ele quer nos proteger, cada um de nós, com a atmosfera do céu. Ele quer cuidar da gente e ele quer que a gente dê um exemplo de que nós somos pessoas autênticas espiritualmente. Que a gente não fala só da boca para fora que nós temos um Deus que cuida de nós, mas que a gente demonstre, mesmo em meio ao sofrimento, que Deus cuida de nós. Então, o versinho que eu li para vocês, que eu disse que eu amo, que fala: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Qual é o sacrifício? É de, ao invés de espernear, xingar, brigar, sofrer, o sacrifício é se conter e depender de Deus, respirar e perguntar para Deus: Senhor, tem propósito nisso que eu estou passando? Se não tiver, Senhor, afasta da minha vida pelo nome de Jesus. Mas se tiver um propósito nisso, pelo sangue de Jesus, me traga o livramento, me traga a salvação, me traga a resposta, a condição para sair disso. Mas não deixe que meu coração fique amargurado, sofrendo, pensando neste problema. Eu estou entregando este problema em tuas mãos e eu quero
te pedir que o Senhor pegue ele com as 2 mãos e o Senhor o resolva e traga paz ao meu coração e traga alegria aos meus dias. Me deixe confiar que este problema será solucionado por ti. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe.